Fundamentos da Fotografia Composição, parte 3. Nessa parte da nossa série sobre composição fotográfica, vamos discutir algumas dicas sobre como compor cenas com pessoas e paisagens. E, por fim, discutiremos opções de proporção e orientação. Tome o que dissermos aqui como sugestões, mais uma vez. Ressalto que regras precisam ser conhecidas também para que saibamos, conscientemente, subvertê-las. Para compor cenas com pessoas e paisagens. Vimos em momento anterior que podemos fotografar pessoas em vários planos diferentes. Nos planos geral, extremo e geral, o corpo é todo enquadrado, sem corte. Plano americano, médio, busto, close-up, todos estes cortam o corpo em zonas específicas. Quero começar então pedindo que tenham cuidado com cortes desnecessários. Se quiser dar destaque para o ambiente em plano geral, não será necessário fazer cortes no corpo do modelo. Veja que não há nenhuma razão nessas fotos para cortar cabeça, braço ou pé. A segunda poderia ser em plano americano, cortando apenas da coxa para baixo. O braço não precisava estar fora do enquadramento. Já nessas fotos, podemos comparar os dois enquadramentos e concluir que o primeiro corta a perna dos personagens desnecessariamente. Um plano geral, com o corpo todo enquadrado, é muito mais adequado, deixando também a cena mais equilibrada. Vejamos ainda essas duas fotos. Vamos conversar sobre enquadramento e ênfase. Na esquerda temos uma foto correta de paisagem. Na direita, uma fotografia com um problema na relação tema-plano de fundo, assunto que discutimos em momento anterior. Nessa foto podemos nos perguntar ainda por que cortar o braço da modelo em uma cena tão aberta. Nesta imagem, a personagem é posicionada no centro do quadro. Porém, da mesma forma, há ainda um problema de hierarquia, e isso também se relaciona com a questão de como a personagem é enquadrada. Ter as pernas cortadas em um enquadramento tão amplo dá a entender que o fotógrafo teve mais respeito pela paisagem e dá mais ênfase e importância à paisagem, com a montanha toda dentro do enquadramento. A imagem da esquerda, um recorte da imagem anterior, tenta restabelecer a ênfase nessa personagem, porém, o ideal aqui seria um plano geral. Esse corte nas canelas é estranho e não tem sentido aqui. Se mostrasse o corpo todo e a personagem estivesse em um plano geral centralizada, a imagem ficaria mais equilibrada. Na imagem da direita, um novo recorte tenta dar ênfase, a devida ênfase à personagem, colocando-a em um plano americano e utilizando a regra dos terços. O que devemos concluir dessas imagens acima é que a forma como se estabelece um corte no enquadramento de uma pessoa diz sobre a ênfase que está se dando a ela. Uma outra dica é não fazer cortes exatamente sobre as juntas, joelho, pulso, cotovelo. O risco quando não observamos isso é criar um corte muito agressivo e parecer uma mutilação. Também devemos tomar cuidado com o excesso de teto. Com teto, quero dizer o espaço no enquadramento que fica acima do rosto da pessoa. Se esse espaço não agregar nada à foto, siga a regra da simplicidade e retire o desnecessário. Compare essas duas imagens. Verá que nas duas o tema é a moça. Perceberá que na primeira há um excesso de teto, que não traz nada relevante e que também deixa a imagem desequilibrada. Na segunda, há sim um espaço sobre a cabeça, mas não parece excessivo, pois no todo a imagem é mais equilibrada. Nesta, a centralização ajuda a produzir este equilíbrio. Não estou dizendo que você deve ser o exterminador de tetos. Eles podem sim trazer um charme para sua imagem. Nesta linda fotografia, podemos ver que os raios de luz na parte de cima da cena se equilibram com o branco na camiseta do modelo. Porém, nestes casos, podemos ver que um enquadramento mais fechado não só equilibra melhor a composição, quanto exclui um teto excessivo.
Compare agora estas duas imagens, porque nelas podemos sintetizar alguns dos pontos que já tratamos até agora. As duas se propõem a ser um retrato desse senhor com a bandeira do Brasil. Contudo, a primeira parece mais poluída por ter informação demais, por deixar um espaço muito grande acima da cabeça do personagem e por criar essa intersecção com a árvore. Simplifique, reduza o teto desnecessário, cuidado com a interseção. Outro ponto importante para se analisar em uma fotografia com pessoas é a direção para onde esta olha, ou para onde se desloca. Deixe mais espaço na direção para onde ela olhar ou se direcionar. Se esta olha ou se desloca para a direita, é interessante reservar no enquadramento um espaço na sua direita. O mesmo também para o contrário. Se esta olha ou se desloca para a esquerda, é interessante reservar um espaço na sua esquerda. As pessoas fotografadas por Walter Firmo se deslocam para a esquerda. Por isso, à sua frente, o fotógrafo reserva maior espaço. Voltaremos a discutir o conceito de espaço positivo e negativo em um texto a seguir. A ideia aqui é simples. Permitir que o observador veja para onde o personagem fotografado está indo e o que está vendo. Essa regra é amplamente utilizada no audiovisual, como se pode ver nos exemplos abaixo. Neste caso, a regra dos terços que discutimos na parte 2 dessa série sobre composição é amplamente utilizada para organizar a cena, desde que já prever um espaço em um dos lados da cena, na direita ou na esquerda. Se não incluímos esse espaço, podemos ver que uma sensação de encurralamento é imediata, como vemos nos exemplos abaixo. Se você opta por esta composição, tem que ter esta consciência. Neste exemplo, podemos ver o quanto a direção do olhar é importante. Na primeira imagem, o olhar é para a esquerda, mas não se deixou espaço à sua frente, então a personagem parece encurralada. Na segunda imagem, a personagem olha para a direita, mas precisamente para o fundo, para a paisagem. Neste caso, seu olhar reforça a centralidade da paisagem na cena. Aqui não há problema de hierarquia entre tema e plano de fundo, pois a moça no primeiro plano reforça que o tema dessa foto é a própria paisagem ao se virar e olhar para esta. Ela não se torna distração em uma composição em que não se sabe exatamente para onde olhar. Ela reverencia a paisagem como nós. Nesta última imagem, também não temos o problema da personagem cortado de forma desnecessária. Esse ângulo em que registramos as pessoas de costas ou olhando para o fundo reforça a importância e a centralidade do cenário. É uma ótima oportunidade para um plano geral ou um geral extremo. Esta imagem mostra uma execução ainda mais eficiente da mesma cena. Veja outro exemplo de plano geral em que a direção do olhar determina a composição. A cena abaixo é um bom exemplo de que regras podem ser desprezadas para se conseguir resultados ótimos. Aqui, a dica sobre o cuidado com o teto excessivo é subvertida. Contudo, como a personagem olha para trás, também aqui a importância ao plano de fundo é reforçada, dando ao céu, ao horizonte e mar a posição de tema da cena. Somos convidados a assumir o olhar do personagem e admirar a paisagem. O pintor romântico Caspar Friedrich David foi um grande entusiasta desse tipo de composição. Uma dica importante para fotografias de paisagem é quanto ao alinhamento do horizonte. Deixe-o perfeito, não erre por pouco. Como dissemos em texto anterior sobre a importância de centralizar corretamente, também é fundamental não errar por pouco em se tratando da linha do horizonte. Qualquer deslize provoca um incômodo, um desequilíbrio. Como os exemplos abaixo, você pode perceber o quanto o horizonte alinhado dá uma maior estabilidade na cena. Isso serve para o horizonte em si e serve para outras linhas de referência, como o muro na foto abaixo.
Veja como uma correção de exposição, a diminuição do teto, o alinhamento do horizonte e uma correta regra dos textos deixam esta foto abaixo mais agradável. Reforço mais uma vez que a ideia aqui é desestimular aquele horizonte desalinhado por pouco, aquele erro por desatenção, descuido, desleixo. Ressalto que desalinhar o horizonte de forma intensa, intencional, pode agregar significado e poder para a sua fotografia. Veja, por exemplo, a seguir, a seguinte fotografia de Platão. Proporção e orientação. Imagens fotográficas podem ter várias proporções, ou seja, a relação entre largura e altura. Se a proporção é 1:1, isso significa que a imagem é quadrada. Esta é uma proporção que se popularizou com as câmeras Polaroid e atualmente são o padrão da rede social Instagram. Por causa do Instagram, muitos já pensam nessa proporção desde o processo de criação de suas imagens. Quando a proporção não é 1:1, a imagem torna-se retangular. Daí o fotógrafo pode decidir qual orientação utilizará. Inclinando 90 graus, a câmera pode ter orientação retrato ou paisagem. As maiores na vertical, ou seja, na altura, são chamadas de orientação retrato. Já as maiores na horizontal, ou seja, na largura, são chamadas de orientação paisagem. Por que paisagem e retrato? Por que esses nomes? Existe uma lógica aqui. Se seu tema é um objeto alongado na vertical, como é o caso de um corpo humano, faz muito mais sentido fotografá-lo em uma orientação que a altura seja maior que a largura. Já se o seu tema é algo que se alonga na horizontal, como é o caso no geral de paisagens, faz muito sentido fotografá-lo em uma orientação em que a largura seja maior que a altura. A panorâmica tem com frequência esmagadora a orientação paisagem em função de, no geral, se aplicar ao registro de paisagens. Enquanto estamos reféns da indústria de filmes e dos padrões de redes sociais, acabamos nos limitando à experimentação com poucas proporções e orientações. E mesmo sendo ridiculamente fácil virar a câmera, muitas pessoas adquirem o hábito de só fotografar ou na orientação paisagem ou na orientação retrato. Diante das cenas que fotografamos, devemos pensar sempre em experimentar na busca da orientação mais adequada para aquela cena. Quando avaliamos caso a caso, podemos perceber que nem sempre uma paisagem precisa estar na orientação paisagem, assim como nem sempre um retrato precisa estar na orientação retrato. O critério que temos para esta decisão, no geral, é a observação das linhas na cena. Se a linha predominante é horizontal, a orientação paisagem, em princípio, é a mais adequada. Se a linha predominante é vertical, a orientação retrato é a mais adequada. Mas esta, como outras, não é uma regra tão absoluta assim e há margem para experimentação. Dicas e mais dicas, regras e mais regras. Todas válidas, mas todas relativizáveis a depender do caso específico, do interesse de expressão. Ainda que tudo que eu dito aqui até então não seja uma verdade absoluta para todos os casos, acredito que são fundamentais para sensibilizar o olhar. E espero que aos poucos você esteja tomando mais consciência sobre as imagens que cria.